Só um momentinho. Gente, para quem estiver assistindo aqui gravado, sejam bem-vindos. A call de hoje é sobre o Redux. Vai ser com o nosso mestre Marcos. Ele vai explicar tudo sobre os benefícios ali e estratégias para o Redux, tá? Quem tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo vai ter o link do grupo, que aí vocês podem entrar e tirar dúvidas com a gente, tá bom? Marcos, é com você. Opa, fala aí, pessoal. Vou pegar aqui a tela para compartilhar. Como sempre, demora bastante, porque o TDAH ataca. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês a tela. Você fica compartilhando aí. Marcos, você também mora no litoral? Oi? Você mora no litoral também? Moro na região oceânica de Niterói. Aí sim. Aqui é bem geladinho, bem legal. Aqui o mal hoje tá nervoso. Chovendo, vento. Nossa. Aqui também está ventando bastante. Aqui, ó, achei. Ó, o Eliseu falou que é de Itaboraí. Itaboraí. Aqui pertinho. Ai, que legal. Podia fazer um network aí, né? Vocês estão conseguindo ver? Já tá aparecendo aqui pra gente, viu, Marcos? Só que para mim fica a tela cheia. Espera aí. Quando eu compartilho também, fica a tela cheia. Espera aí. Tá aparecendo para vocês a tela cheia, não, né? Não, não. Tá aparecendo como se você fosse apresentar ainda. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não estou conseguindo ver a carinha de vocês. Estou conseguindo dividir. Aí eu vou falando aqui olhando para a tela, tá bom? Beleza. Do jeito. Mas se der alguma coisa errada, vocês me falam aí, me dá um feedback, tá bom? Deixa com a gente. Só gritar que eu paro de falar. Então, hoje a gente vai aprender sobre o funil do Panda. Qual é o segredo desse funil? É que um funil normal é quando você chama aquele monte de gente e poucas pessoas compram. Tipo assim, você entra em contato com 100 pessoas, aí 5 pessoas compram, 2 pessoas compram. Mas o segredo desse funil é que a boca de funil é grande e o final você consegue aumentar o funil também. Eu vou mostrar. Eu acho que tem muitas pessoas que já viram esse funil, só que foram só as pessoas que estavam na mentoria exclusiva da Camila. Então, eu vou compartilhar com vocês esse funil que é o mais eficiente para conversão no WhatsApp. Então, vamos lá. Hoje a gente vai aprender como é que funciona o funil. A gente também vai vender na prática. Então, essa call ela vai ser maior do que de costume, mas você precisa ficar até o final, porque a gente vai mostrar como é que você vai ter a oportunidade de se tornar sócio desse produto aqui, que é o Redux. Então, a gente vai analisar a venda ao vivo também. Isso é muito importante, porque o grande diferencial do afiliado é a habilidade de saber vender. Essa é a principal habilidade. E essa habilidade que a gente está procurando para o próximo sócio. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Então, com isso tudo que eu te mostrar aqui, vai ser inevitável de você vender. Então, vou falar um pouquinho da minha história. Eu sou naturopata especialista na saúde da pele e do cabelo. Então, eu costumo usar as abordagens naturais para restaurar a saúde das pessoas. Então, esse nicho dos encapsulados é a melhor oportunidade para a gente agregar na vida das pessoas. Porque o nosso corpo, e a nossa pele e o nosso cabelo são espelho do nosso corpo. Quando está faltando nutrientes para o nosso cabelo, para a nossa pele,
é porque a saúde do nosso corpo por inteiro não está bem. Então, no Redux é a mesma coisa. Vocês vão ver nessa call que o Redux, ele é um produto para a pele, que ele também faz emagrecer. Mas, quando a pessoa está com uma síndrome metabólica, quando ela está inflamada, olha só como é que o intestino dela está. Está repleto de gordura com inflamação. Todos esses problemas são causados por inflamações no corpo. Isso que a gente vai ver hoje também. E quanto mais uma coisa ameaça a sua identidade, mais você a evitará. E o que eu falei antes para vocês? Eu disse que a habilidade de vendedor é a habilidade mais importante. Mas todo mundo tem preconceito com essa... com o arquétipo do vendedor. Por quê? É aquele vendedor que ele vai fazer de tudo para fazer uma venda, que o interesse dele está só na comissão. Então, quando a gente era criança e vinha aquele vendedor bater na nossa porta, aí o que a nossa mãe falava? Ah, fala que eu não estou, é mais um vendedor para perturbar. Então, todo esse estigma do vendedor, ele é apresentado a nós como uma coisa negativa. E a gente não quer ter algo negativo atrelado à nossa imagem. Mas eu vou te mostrar aqui que a venda é quando você mostra o caminho para o seu lead percorrer para ele recuperar a saúde dele de forma natural. Então, você vai ajudar o seu lead a cuidar da própria saúde dele. E para isso você precisa de habilidades que a gente chama de habilidades de persuasão. Como aprender a vender da maneira certa. Eu sei que nesse nicho de encapsulados no marketing digital, 80% dos produtos não funcionam. 80% dos produtos você só consegue vender uma vez, depois é só reclamação para cima de você, porque o produto não funcionou. Mas, por que eu escolhi me juntar com a Camila? Porque existiam várias oportunidades de outras pessoas também. Mas eu enxerguei algo nela diferente. Eu enxerguei uma pessoa genuína que quer ajudar as pessoas de verdade. Não precisa nem falar nada, porque a maioria das pessoas que está aqui perceberam a mesma coisa. Perceberam que ela gosta de ajudar, perceberam que ela gosta de melhorar a nossa vida, seja de forma direta ou indireta, porque nesse ecossistema que a gente está montando, todas as pessoas vão ser beneficiadas. Você vai ganhar a sua comissão, mas o seu cliente, o seu lead, ele vai ganhar muito mais do que você, porque ele vai cuidar da saúde dele. Sem a saúde, a gente não consegue fazer nada. Então, eu quero mudar isso na sua cabeça, porque se a sua mentalidade não mudar, você não vai conseguir vender com eficiência, porque você não vai conseguir se enxergar como um vendedor eficiente, porque para muitas pessoas isso é uma coisa ruim. O nome disso é a lei de evasão de Manson. Quando você não gosta de uma coisa, você vai evitar ela ao máximo. Então, eu quero que você ame vender, porque esse é o segredo de ganhar dinheiro na internet. E melhor ainda, ajudando a saúde das pessoas. Então, vamos lá. Olha isso daqui, ó. Falência no sistema de saúde e no controle da obesidade. Esse artigo aqui, ele prevê que até o ano que vem, até 2025, o sistema de saúde mundial vai falir. Ele não vai ter a estrutura suficiente para cuidar das pessoas. Ele não vai ter estrutura suficiente para cuidar das pessoas que estão com resistência insulínica, obesidade, estão acima do peso. Então, todos esses problemas, eles vão cair sobre a gente. A gente vai precisar ter o suporte necessário para essas pessoas que não vão ter a ajuda do sistema de saúde. Esse estudo falou que isso vai acontecer em 2025, mas você já conhece a realidade do Brasil, já sabe que esse sistema está falido. Então, muitas pessoas recorrem a métodos que não são eficientes e muito menos saudáveis. O tratamento do Redux, o que ele vai fazer?
o tratamento que a gente promove no emagrecimento, ele não serve para emagrecer. O emagrecimento vai ser uma consequência. Por quê? A gente precisa equilibrar o corpo e daí vai ficar fácil de emagrecer. Muita gente faz aquelas dietas malucas, mas não equilibram a saúde do corpo. Um corpo saudável, ele não tem dificuldade de emagrecer. Agora, um corpo que ele não está em equilíbrio, mesmo que ele emagreça, ele vai voltar para a forma que ele estava antes, porque ele não está equilibrado, o metabolismo não se equilibrou. Então, esse é o principal foco do Redux. Primeiro, a gente ajusta a base, equilibra a saúde, e o corpo não vai ter dificuldade de emagrecer. Então, por que esse funil se chama Panda? Essa é a estrutura: P de prospecção, A de assistência, N de negociação, D de direcionamento e A de acompanhamento. Até aí tá tudo bem? Me dá um retorno aí, se vocês estão me escutando. Aqui, ok. Sim, sim. Então, vamos Ok. lá. Ok. Então, como a gente estava falando da mentalidade, o que você precisa ter na sua mentalidade para você ser um vendedor eficiente? Você precisa ter ambição, porque o seu lead, ele não sabe a importância de cuidar da saúde. Então, é você que precisa ir atrás dele. E pode ter certeza que você não está incomodando. Por quê? Eu vi um vídeo esses dias, eu até comentei em uma call passada, naquele desastre que teve há tempos atrás, daquela enchente, eu vi um homem falando, eu recebi 3 mordidas de um cachorro só, tentando salvar ele. O cachorro não percebia que o homem estava querendo salvar, mas o homem não se portou com as mordidas do cachorro, mesmo assim salvou ele. E essa é a mesma visão que o seu cliente e o seu lead pode ter de você. Ele acha que você é apenas um vendedor que quer empurrar alguma coisa para ele, mas você só precisa vender uma vez. Por quê? Como o produto é de qualidade, ele vai perceber a qualidade tanto do seu acompanhamento quanto do tratamento. Então, você precisa ter essa ambição, essa gana de ajudar o seu lead, de vender. E você vai receber muito não, você vai receber mais sim do que não. E você precisa aprender a lidar com essas rejeições. Essa é a gestão das emoções. E por último, a gente precisa ter técnica de vendas. Todos esses 3 pontos a gente vai aprender aqui hoje. Então, a ambição, ela não é falta de caráter, ela não é inveja e ela também não é ganância. Ambição é ter apetite de vender, é ter apetite de ganhar, de ser melhor do que você foi ontem. Isso quer dizer ambição. É o desejo ardente, a apetência, a vontade extrema de realizar alguma coisa. E o senso de sacrifício. O que é um sacrifício? É você ceder uma coisa hoje para ganhar uma coisa muito maior amanhã. Essa é a definição da ambição. E é aí disso que vocês precisam também. Então, as vagas para pessoa pobre no Brasil já estão todas esgotadas. Se você quer ser pobre, você vai ser pobre lá na Suíça, você vai ser pobre lá em Barcelona, porque aqui já está tudo lotado, não tem mais vaga para pobre. E até os mendigos já estão usando a internet, então eles estão tendo a mesma chance de enriquecer que você. Essa é a sua chance de aproveitar o mercado digital e ganhar dinheiro com a internet. Então, é melhor você trabalhar por um ano como uma mula e sair da pobreza do que empurrar com a barriga e ser pobre até os 80 anos. Então, vamos começar com a parte mais importante. A gestão das emoções é saber lidar com as frustrações, como eu falei para vocês. Saber lidar com o porém. Vocês vão ouvir muito essa palavra, mas, porém. Muitas pessoas vão entrar em contato com você, vai falar, eu adorei seu atendimento, eu adorei a forma como você fala, porém, eu acho que não está na hora de fazer esse tratamento. Você precisa entender que vai dar tudo errado no começo. É assim mesmo. No começo, sempre dá errado
para depois dar certo. E você precisa entender que você vai receber mais nãos do que sim. E esses não podem afetar a sua mente. Porque você não pode levar para o lado pessoal. Aquela pessoa, ela pensa no lado dela. Ela entrou em contato com você, nunca te viu na vida, e ela só te conhece pelo WhatsApp. É muito rara a primeira vez que a pessoa entra em contato com você e já quer comprar o tratamento. Então, você não pode se deixar abalar pelo não. E a rejeição e a frustração são os únicos sentimentos que provocam uma dor física. Então, esse é das piores partes que tem para vender, porque o nosso cérebro entende a rejeição como um período de quase morte. Quando a gente era rejeitado lá no tempo das cavernas, quer dizer que a gente era excluído da tribo e a gente era abandonado para morrer sozinho. Esse sentimento de rejeição na nossa mente remete ao sentimento de morte, por isso que ele causa uma dor física no nosso corpo. Mas, agora que você sabe disso, quando vier esse sentimento de rejeição, quando o lead te deixa no vácuo, deixa você falando lá sozinho, você não leva isso para o lado pessoal. É parte do processo de vendas, porque você ainda precisa construir um ambiente de confiança com seu lead. Ele precisa enxergar valor em você. Não se preocupa que a gente vai ver como é que você vai fazer isso. É na gestão das emoções que as pessoas desistem. É nesse ponto que a maioria das pessoas desiste de vender. Não é na técnica, porque a técnica é muito fácil. É só você seguir um roteiro específico para você vender o produto. Mas as pessoas não têm a gestão das emoções para saber receber ou não e saber lidar com as objeções do lead. Essa é a parte principal das vendas, porque a parte técnica, ela não é muito difícil. Então, não precisa ter carisma para você vender, não precisa falar bem, você só precisa acertar o roteiro certo para você começar a vender. E se o cliente sair do script, o que você vai fazer? A gente vai ver exatamente isso aqui hoje nessa call. Mas antes eu quero mostrar para vocês quais são as crenças limitantes que estão afetando as suas vendas. Um bom vendedor já nasce assim. Bons vendedores são pessoas mais inteligentes. Bons vendedores têm um tipo de personalidade especial. Bons vendedores são pessoas mais experientes. O não do cliente é o fim de tudo. Preciso de desconto. São os fatores que mais pesam. Produto bom se vende sozinho. É errado pressionar o cliente. Seguir o script fechado é o ideal. Métricas não são tão importantes. Vender é um dom nato. Vendedores são bons oradores. Um bom vendedor pode vender qualquer coisa para qualquer um. Para vender, é preciso dizer o que o cliente quer ouvir. Para vender mais, precisa trabalhar mais. Quanto menor o preço, mais fácil de vender. E vale tudo para fechar uma venda. Eu queria te dizer que tudo isso é mentira. É exatamente mentira. Se você fizer o contrário de tudo isso, você vai ter muito mais resultados. Então, o que é vender? Vender é oferecer da forma correta o produto correto para a pessoa correta, no momento correto e com o valor correto. Percebe que existe uma diferença entre preço e valor. Valor é o que o cliente enxerga do produto. E o preço é quanto ele vai pagar. É totalmente diferente. E para a gente fazer isso, a gente precisa conhecer as técnicas de venda, o produto oferecido, o perfil do comprador, o perfil da concorrência e a circunstância também. Tudo isso a gente precisa para entender a estrutura do Panda. Então, vamos lá. Essa foi só a introdução.
Então, vamos começar agora. O que é prospecção? A venda ativa é quando o cliente não espera você... Não, a venda passiva é quando o cliente vai até você. Você está lá parado, aí o cliente vem até você. Só que esse tipo de venda, ela não dá muito lucro. É uma venda boa, tá lá, que o cliente vai comprar de você de qualquer jeito, mas a venda que dá dinheiro para você é quando você vai atrás do cliente. Por isso, você precisa saber onde é que o seu cliente está. Porque o cliente que vem até você, ele é disputado à tapa. Todo mundo quer esse cliente. Mas ninguém quer aquele cliente que é difícil de vender para ele. Mas é nele que você tem que ir. Porque assim você consegue aumentar a sua rede de clientes. Essa não é a minha especialidade. É a especialidade da Camila, que ela sabe onde é que está o cliente ideal e qual é a rede ideal para um certo produto. E ela vai conseguir te ensinar da melhor forma possível. Mas essa parte aqui, a gente vai focar nas vendas, que é a minha especialidade. Vendas e copywriting. Então, vamos lá. A prospecção, ela funciona assim. Para cada 400 pessoas... Não, mais ou menos assim. Para cada 1.000 pessoas, 400 não sabem que precisam emagrecer. 60 pessoas sabem que precisam emagrecer. E uma pessoa está altamente interessada no seu produto. O que isso quer dizer? Existem níveis de consciência das pessoas. Então, o seu anúncio ele precisa tocar em um nível de consciência específico para você alcançar o seu lead. Existem pessoas que estão acima do peso, mas elas não conseguem enxergar que isso é um problema. Eu vi um vídeo, eu acho que foi no Instagram, onde uma mãe, que ela estava acima do peso, estava com o neném no carrinho. Só que ela deixou o carrinho sem a trava, o carrinho foi descendo assim pela rua, e ela não conseguia acompanhar o carrinho, não conseguia ir atrás dele, e teve um momento que ela caiu e não teve forças para sustentar o próprio peso para levantar. O que causa na sua cabeça esse vídeo? Qual é a sensação que causa? Esse vídeo tem uma mensagem. O sobrepeso não é só sobre a estética, é sobre qualidade de vida e funcionalidade corporal. Como é que você ia se sentir se você fosse a mãe daquela criança e você não tivesse força nem para sustentar o seu próprio peso e salvar o seu filho? Ela está nesse nível de consciência aqui, ó, 400 pessoas que não sabem que elas precisam emagrecer. Só essa parte dessa história que eu contei já daria um anúncio que traria muitos leads que não estavam conscientes do problema. Então, essa é a fase da prospecção, onde você capta as pessoas que sabem que precisam emagrecer, as pessoas que não sabem que precisam emagrecer e as pessoas que já estão procurando por um produto. Então, essa é a parte da prospecção, onde você capta os seus clientes. Então, se você não oferecer, você não vai vender. Mesmo que as pessoas precisem do seu produto, elas não vão comprar se você não oferecer. Eu trouxe esse dado aqui para ajudar vocês a entenderem essa questão. A batata extra corresponde a 30% do faturamento do McDonald's. Ela não está lá para as pessoas comprarem quando está lá no painel. Mas quando elas já estão comprando, o vendedor fala assim, aceita a batata extra por mais R$1. Essa frase é responsável por 30% do faturamento do McDonald's. Mas, se essa frase não fosse dita, o McDonald's não teria esses 30% a mais do faturamento, que faz muita diferença no final. Então, você precisa oferecer. Não tenha medo de oferecer, porque a obesidade está associada à diminuição do volume da substância
cinzenta em crianças em estudo longitudinal. O que quer dizer isso? Olha só esse outro artigo aqui. Alterações estruturais do cérebro associadas ao sobrepeso e à obesidade. O problema do sobrepeso, ele afeta todos os aspectos da nossa vida, até na parte cerebral também. Ele corrompe as funções executivas, ou seja, a pessoa tem dificuldade de tomar uma decisão, ela influencia na memória, no aprendizado, no planejamento e na reflexão racional. Isso aqui é muito importante, principalmente na hora da venda. Eu vou mostrar isso mais para frente. Por isso que a gente montou, tanto nesse produto como em outros produtos também, um funil inteligente, onde a gente faz o processo de triagem. Na primeira etapa, a gente faz a apresentação. E depois a gente faz uma pergunta. Essa pergunta vai abrir para outras possibilidades. Então, nessa etapa 2, a gente tem um processo que a gente vai avaliar qual é o problema do lead. Depois disso, a gente vem com a conexão. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, não do Redux, vamos fazer do top. Na etapa 1, o que você faz? Você se apresenta e pergunta o que ele está sentindo. Impotência sexual, é dificuldade na duração, é o problema da próstata. Então, ela tem 3 respostas para te dar. Aí você fala, eu tenho um tratamento que vai resolver o seu problema, mas me diz aqui, a gente já está na etapa 3, me diz aqui, qual estado que você mora? Eu posso te dizer se o seu tratamento vai chegar através dos correios ou através do motoboy. Aí abre mais uma oportunidade na etapa 4 para ele responder 2 perguntas possíveis. Por que a gente precisa fazer isso? Porque, principalmente no lead do Redux, ele tem muita dificuldade de raciocinar sozinho. Lembra desse slide que eu coloquei aqui para vocês? Eles têm dificuldade na reflexão racional. Eles têm dificuldade nas funções executivas. Então, você precisa guiar o seu cliente no seu funil. Você não deve deixar opções abertas. Você precisa guiar ele como se ele estivesse descendo no tobogã. É inevitável que ele passe por todo o seu funil, porque o cérebro dele também está comprometido. Então, você precisa dar informações claras e um caminho claro para ele trilhar. Esse funil, assim como os outros funis, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele disponível para vocês, só que vocês vão precisar fazer uma tarefinha. Vocês precisam passar de fase nas suas vendas. Como é que isso vai ocorrer? Na fase da faixa branca, isso a Camila vai falar mais um pouquinho no final. Vocês vão precisar bater uma meta de vendas. Por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente precisa de pessoas comprometidas com o produto, com o nosso ecossistema. É assim que você vai conseguir crescer. Na faixa branca, você está aprendendo a vender. Essa é a aula da faixa branca, onde você aprende todas as técnicas que você precisa para vender. Na faixa azul, você vai ser colocado à prova, onde você vai aplicar essas técnicas de venda para passar para o próximo nível. Na última call que a gente fez, muita gente perguntou, o funil do martelo de Thor já está disponível? E o funil do remarketing, como é que eu tenho acesso? Você vai ter acesso quando você passar esses níveis. E tudo que você precisa fazer é comprar o nosso curso. Não, brincadeira. Tudo que vocês precisam fazer é ganhar dinheiro. A gente não está interessado em vender curso, não. A gente quer que vocês ganhem dinheiro, porque essa é a maneira mais eficiente que vocês provam que vocês estão comprometidos. Então, conforme vocês vão se graduando nas vendas, vocês vão tendo acesso a muito mais recursos. Tudo que a gente está pedindo para vocês
é o comprometimento. Quanto mais vocês se comprometerem, mais recursos vocês vão ter. Mas a base que vocês precisam é saber vender. Isso vocês não podem abrir mão. E esse é o assunto principal dessa aula. Vocês precisam aprender a vender. Senão, tudo isso vai ser à toa. Não interessa o remarketing, não interessa a estrutura de funil automatizada, porque sem habilidade de vendas, isso não significa nada. Então, a gente precisa passar por essa fase para você, quem sabe, chegar na faixa preta, que é a fase onde você é produtor e já começa a vender no automático. Então, a gente vai falar disso, a Camila, em específico, vai falar mais disso no final. Mas é disso que eu queria falar. A gente vai te dar uma estrutura específica relacionada com o tipo de cliente que você tem e com o tipo de produto. Esse cliente específico, ele tem muita dificuldade de tomar decisão, como eu falei para vocês. Então, a gente precisa seguir um caminho que é diferente do lead que compra produtos masculinos, como estimulantes sexuais e para reposição da testosterona, problemas de próstata. São leads diferentes que raciocinam de maneira diferente. Então, a obesidade corrompe a tomada de decisão no cérebro. E como é que ele vai tomar a decisão de comprar? Você precisa abordar o seu lead mostrando o produto da maneira certa. Então, vamos lá. As características desse lead: a memória de curto prazo, dificuldade de tomar decisão, dificuldade de prestar atenção por muito tempo, dificuldade de enxergar os reais problemas. Então, esses são os pontos negativos. Você precisa ter paciência e responder a mesma coisa mais de uma vez. É muito difícil de converter no boleto pela dificuldade deles tomarem decisão. Todos esses problemas já estão resolvidos no funil. Mas eu vou te ensinar como é que você vai reverter isso também. Então, quais são os pontos positivos? Você tem mais facilidade de controlar a negociação, porque como ela tem dificuldade de tomar decisão, você guia com muita facilidade o funil. Seu funil pode ser mais curto e pragmático, e você tem mais vantagens em apelar para o lado emocional. Exatamente o que eu fiz com aquela história da mãe que estava com sobrepeso e o neném no carrinho. A gente não falou sobre nenhum aspecto técnico do emagrecimento, mas a gente focou na parte emocional, que mais se encaixa com esse lead, tá bom? Então, vamos para a segunda parte, que é a assistência, onde a gente apresenta o produto, conecta com o nosso lead e faz antecipação das objeções. É a característica principal desse funil. Na assistência, o que a gente vai fazer? A gente faz a apresentação e dá relevância para o seu contato. A sua postura, a sua convicção e a sua imagem importam e muito. Então, o jeito que você fala, a segurança que você tem sobre o produto e o seu posicionamento como especialista. Tudo isso interfere na forma como o seu lead te enxerga. Isso tudo é muito importante também. Então, não precisa se preocupar com os leads, eles não vão te atacar se você se posicionar do jeito certo. Mas, se ele te fizer uma pergunta e você gaguejar, não souber responder, ele não vai ter muita confiança para comprar de você. Porque a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai te testar. Ele vai testar se você sabe do que você está falando. Mas não precisa ficar preocupado que ele não vai te atacar. Ele só está fazendo um teste para ver se ele não está caindo em um golpe ou alguma coisa errada, tá bom? Na assistência, o que a gente vai fazer? A gente vai captar a atenção e entrar na mesma frequência do seu lead. O que a gente precisa fazer? A gente precisa, nessa primeira fase, perguntar por que ele entrou em contato com a gente, por que ele clicou naquele anúncio. Ele vai falar assim, porque eu estou com dificuldade de emagrecer, porque eu estou percebendo que a minha pele está ressecada, já está com manchas na pele. Isso tudo é provocado também pela resistência insulínica.
estou me sentindo muito cansado, ele vai te falar quais são os problemas dele. É nessa parte que você vai conectar o problema dele com a sua solução. E eu vou te mostrar aqui que o Redux resolve vários problemas de uma vez só. Problemas na pele, problemas com resistência insulínica, problemas com metabolismo, tudo de uma vez só. Ele é um tratamento muito completo. Então, olha que legal aqui, ó. A gente vive em tempos líquidos, onde nada foi feito para durar. Esse velhinho aqui é um sociólogo que faleceu há pouco tempo atrás, o nome dele é Zygmunt Bauman. Ele falou que um aspecto da sociedade moderna é que os relacionamentos são muito líquidos. Então, a gente dá muito mais valor para seguidores do que para amigos de verdade. Os relacionamentos são muito estáveis. E isso gera uma característica em comum no nosso cérebro. A gente fica muito mais carente de conexões genuínas. Então, quando você se conecta com o seu lead de verdade, quando você se importa com os problemas dele, ele tem uma propensão maior a comprar de você, porque ele se sentiu acolhido por você. Essa é uma característica muito grande também desse lead. A maioria dos leads que tem sobrepeso é mais por um aspecto emocional. E eles encontram na comida uma válvula de escape para os problemas deles. Então, quando você entende o problema do seu lead, ele vai gostar muito mais de comprar com você. Você vai perceber que todos os produtos que a gente vende aqui têm muita recompra, tanto pela qualidade do produto, quanto pelo nosso cuidado de aprender, de ensinar os vendedores, afiliados, a como acompanhar e a como vender da maneira certa. Esse bolo aqui, ele é bem antigo, mas ele tem uma história muito legal. Esse é o primeiro bolo instantâneo da história. Ele foi feito para ser o mais fácil possível. E nas pesquisas, todas as pessoas adoraram esse bolo. Mas quando colocaram ele na prateleira, ele não vendeu nada. Então, chamaram vários psicanalistas para entender por que esse bolo nas pesquisas estava ótimo, mas na vida real, na realidade, ele não vendeu. Porque a sociedade da época, o valor das mulheres era um pensamento mais recatado. Então, as mulheres não enxergavam valor em uma comida que elas não tinham feito, em uma coisa pronta. Então, o que elas pensavam? Ah, o meu marido não vai gostar de um bolo pronto que não foi feito por mim. Ele não vai enxergar valor nisso. Então, o que o pessoal do marketing fez? Ele acrescentou dois ovos na receita. Isso fez com que, na mente da mulher, ela estava fazendo o bolo, mesmo que o bolo fosse instantâneo. Então, a gente vai aprender como remover essas barreiras que estão no inconsciente do seu lead, que estão impedindo eles de comprar. Tá certo? Vocês estão ouvindo bem aí, né? E dá o retorno aí. Sim, tá Aqui show. sim. Sim. Então, vamos embora. Como é que a gente faz para antecipar esse tipo de objeção que eu mostrei para vocês? Não precisa fazer nada, eu já tirei esse tempo para pegar todas essas objeções que aparecem no nosso funil. Então, a gente já mapeou tudo. Eu coloquei aqui nesse slide como é que essas objeções aparecem. Eu preciso do Redux agora? Isso é muito caro. Será que isso é para mim? Como eu vou saber se não é um golpista que está atrás do WhatsApp? Eu ainda estou inseguro, não estou seguro o suficiente. Será que eu vou me ferrar quando eu comprar esse tratamento? Eu ainda preciso pensar. Eu acho que não está na hora ainda. Por que isso está tão barato? Eu vou conversar com meu marido e depois eu te falo. Ah, você é apenas o vendedor que quer me empurrar alguma coisa. Essas são as principais objeções que aparecem no nosso funil. Então, como é que a gente tira essas objeções?
Essa eu acho que é a pior das objeções, quando o lead ele não tem nenhuma objeção latente, ele apenas está inseguro. Então, para algumas pessoas é simplesmente difícil de tomar uma decisão, principalmente nos leads de emagrecimento. Então, eu contei essa história em uma call passada, que eu tinha um amigo que ele gostava muito da namorada dele, mas quando ele viu que o casamento estava marcado, ele simplesmente desapareceu, sumiu do mapa. Aí ele apareceu 3 meses depois, porque ele estava inseguro de casar, mesmo gostando da garota, mesmo amando a família dela, ele se sentiu pressionado e simplesmente sumiu. Então, o que a gente precisa trazer para mostrar mais segurança para o lead? É só não desistir dele. Então, o segredo está no remarketing. Quando a gente começa a acompanhar o nosso lead, independente se ele comprar ou não, a gente vai conseguindo a confiança dele. O que você precisa mostrar? É você mostrar que você se importa com ele, mesmo se ele comprar ou não. Então, você vai perceber, quando aumentar suas experiências na área das vendas, que a gente precisa vender sem parecer que está vendendo. A gente precisa se importar com o lead, mesmo que ele não compre, porque esse é o segredo. A gente não empurra nada para ninguém, a gente mostra o caminho que ele precisa trilhar. Isso é totalmente diferente. Então, você também vai perceber que existem várias camadas de objeção. Às vezes, a objeção é uma e ele vai falar outra coisa para você. Talvez a objeção, eu não sei se esse tratamento vai chegar na minha casa, mas ele vai falar para você, eu não gosto de tratamento em gotas, eu quero tratamento em cápsulas, só para ele se desvencilhar de você. Ou ele fala assim, então imprime o boleto aí para mim, e depois ele some. Então, a gente precisa saber qual é a objeção que está por baixo das objeções. Mas, eu vou fazer o seguinte, eu já vou antecipar essas objeções antes que elas apareçam. Essa é a parte mais eficiente, é o que vai dar mais resultados para vocês. A gente precisa antecipar todo tipo de obstáculo antes que eles apareçam. Então, o que a gente vai fazer nessa parte, na terceira parte, a parte da negociação? A gente vai trazer para eles a consciência do problema, a consciência da solução e colocar tudo numa balança. Principalmente no funil masculino, na questão de impotência sexual e reposição de testosterona, essa é a parte essencial. Vocês vão perceber que, de acordo com o lead e o nicho, existe um gargalo no funil. Essa é a parte principal, que você não pode deixar faltar no nicho masculino. Por quê? Você precisa colocar na balança a diferença entre valor e preço. Por quê? Quando um lead ele compara o preço, ele compara sempre com uma coisa que ele já foi exposto antes. Por exemplo, quando o lead do nicho adulto fala que está caro, é porque ele está comparando com a Viagra, com o Cialis, com o Tadalafila, que é muito mais barato que o tratamento no nicho de desempenho sexual. Então, você precisa tirar a Viagra da balança. Você precisa agregar o valor do seu tratamento, porque existem tratamentos que são 4 mil, 20 mil, 120 mil tratamentos voltados para disfunção sexual. Então, você tem que colocar na balança os tratamentos equivalentes, porque a Viagra não resolve o problema. Ela só inibe alguns sintomas. Então, isso é muito importante. Você tem que trazer a consciência do problema, a consciência da solução e colocar tudo na balança. Tá certo? Então, vamos lá, no funil de consciência. A gente já falou... Eu acho que toda qual eu falo do funil de consciência, porque esse é o jeito mais eficiente de você vender. É você ir trazendo aos poucos e ampliando a consciência
do lead, mostrando, nossa, então é isso, é por isso que eu não consegui emagrecer até hoje. É por isso. Ah, então é por isso que eu estou fazendo isso todo dia, é isso que está dando errado. Aí vai abrindo a mente dele aos poucos, ele vai entendendo porque o seu tratamento é a melhor opção. Então, como eu falei aqui para vocês, vocês vão se sentir, às vezes, lidando com crianças, porque elas vão repetir a mesma história toda vez, elas vão esquecer do que você falou, porque é uma inflamação neural, ela inibe alguns aspectos da nossa inteligência, então vai afetar o nosso comportamento, a nossa personalidade e a nossa comunicação também. Então, eu vim aqui antecipar para vocês esse problema e dizer que é normal. Você vai ter que voltar alguns passos atrás no funil, você vai ter que falar a mesma coisa várias vezes e não tem problema. É assim que o seu lead se comporta, tá bom? Não é uma coisa que acontece só com você. Então, esse é o mantra que vocês precisam ter para vocês aprenderem a vender. Quem falar primeiro perde, quem perguntar melhor ganha e a melhor história sempre vence. Então, você precisa trazer a melhor pergunta que vai trazer a resposta certa para o seu lead. E quanto mais informações você obter do seu lead, mais armas você tem para convencer ele. E a mesma coisa, quanto mais informações você der, mais objeções você vai trazer. Então, tenta perguntar para extrair qual é a dor real dele para você trabalhar nessa dor. Mas, se você está em desvantagem, a melhor história vence qualquer negociação. Então, você precisa trabalhar sob ângulos, sobre problemas que o seu lead não está enxergando. Então, vamos lá. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. O preço de um spa de emagrecimento varia entre 220 a 750 reais. Massagens terapêuticas do tipo de massoterapia, drenagem linfática, custam de 70 a 200 reais por sessão. E com o risco de você sofrer o efeito sanfona, porque esses procedimentos eles não tratam a causa. No Brasil, o custo médio da mensalidade de uma academia é de 110 reais por mês. Então, quando você coloca isso tudo na balança, o Redux não fica caro, ele fica muito barato. Por quê? Além disso, o procedimento mais famoso para emagrecer é também o mais perigoso. Por quê? Olha só os efeitos colaterais da bariátrica, que é a cirurgia para emagrecimento. A gente perde a absorção da B12, do cálcio, do ferro, do zinco, da vitamina D3, da tiamina. É por isso que quando as pessoas fazem a bariátrica, elas ficam com aquele aspecto envelhecido. Começa a ficar com a pele ressecada, fica com mais rugas. Por quê? Porque a B12, junto com os aminoácidos essenciais que a gente tem no tratamento também, a L-carnitina, a arginina, eles vão dar firmeza na pele, junto com a vitamina K2 e a D3 também. E quando a gente para de absorver o cálcio, o corpo precisa de cálcio, então ele vai tirar esse cálcio dos ossos. Então, a longo prazo, o que a gente vai ter? Dificuldade na memória, demência por deficiência da vitamina B12, osteoporose, dificuldade na questão da fertilidade, porque o zinco é um mineral essencial para fertilidade, tanto masculina como feminina. A imunidade baixa por causa da vitamina B12 e a vitamina D3 também. Então, são vários problemas que, se a gente for falar aqui, essa call não vai terminar nunca. Então, a principal objetivo desse tratamento é cuidar da saúde primeiro, como eu falei para vocês. E o emagrecimento é uma consequência. Outro aspecto que vocês podem colocar no fundo de vocês é mostrar que a dieta ela não é tão eficiente assim como as pessoas pensam. Olha só, a resposta biológica à dieta, o ímpeto para recuperar o peso. O que esse artigo quer dizer? Quer dizer que
Quando você faz uma dieta restritiva só de saladas, você está mandando uma mensagem para o seu organismo. Qual a mensagem que ele capta quando você faz isso? Ele pensa assim, bom, eu acho que ela está passando fome, que ela está comendo só mato, então eu vou diminuir o metabolismo para economizar energia. Eu acho que está faltando recursos para ela. Então, eu vou economizar, vou acumular gordura para ela passar por esse momento difícil. É exatamente o que acontece com o urso quando ele começa a hibernar. Ele começa a acumular gordura para passar pela estação do inverno. Então, a dieta, como esse artigo mostra, é um ímpeto para recuperar peso. Então, seu corpo vai fazer de tudo para acumular gordura e recuperar o peso que você está perdendo. Esse é o famoso efeito sanfona. Então, a maioria dos procedimentos, do mais barato ao mais caro no mercado, eles estão prejudicando a saúde. O Redux, o que ele vai fazer? Ele vai tapar todos esses buracos, vai reequilibrar o corpo e desse jeito o organismo não vai ter dificuldade de emagrecer, porque o corpo já vai estar cheio dos nutrientes que ele precisa para reequilibrar o metabolismo dele. Então, olha só esse aspecto aqui. Mesmo que as pessoas queiram emagrecer, elas não querem emagrecer para ficar desse jeito. A maioria dos processos de emagrecimento, eles não levam em conta a saúde da pele, dos cabelos. Então, as pessoas que sofrem aquele emagrecimento brusco, eles ficam com a pele flácida, com a pele ressecada, porque o problema não foi resolvido da forma certa. Mas olha quando acontece com o Redux. Além das medidas diminuírem, a pele também volta ao estado normal. Percebe só, a pele não ficou caída. Por quê? A L-carnitina, a arginina, o alfa-tocoferol que estão na composição, eles ajudam a manter a saúde da pele. Esse é o único tratamento que faz isso. Você pode procurar em qualquer lugar. Um tratamento que emagrece e, ao mesmo tempo, cuida da pele do seu cliente. Então, tudo que o cliente precisa fazer é pingar 12 gotinhas debaixo da língua. Eu acho que isso aqui, todos vocês já sabem como é que funciona. E o que acontece na questão da redução da compulsão, tanto por doces como por alimentos em geral? Quando a gente está com fome de açúcar, muitas vezes é por causa da falta do picolinato de cromo no nosso corpo. Na falta desse componente, o nosso corpo começa a produzir muito mais grelina, que é o hormônio da fome. Por quê? Quando você está com fome, quer dizer que o seu corpo está falando assim, eu quero nutrientes. E a maioria dos alimentos não tem todos os nutrientes que a gente precisa. A mesma coisa é a L-carnitina. A L-carnitina vai tirar aquela compulsão por salgadinho, por tudo que é salgado. Porque é um aminoácido que vai ser responsável pela nossa composição, tanto hormonal como muscular. Existem vários hormônios que precisam desse aminoácido da L-carnitina. A tireoide, a composição capilar das unhas e da pele e a nossa composição muscular também precisam desse aminoácido. Então, quando você já está abastecida com esse aminoácido, o seu corpo ele diminui a resposta à fome e à saciedade que você vai ter, tá bom? O que faz a arginina e o morosil? O morosil, ele vai aumentar a quantidade de antioxidantes no seu corpo. A arginina também vai ajudar no aspecto da pele. O morosil, ele também vai tirar a gordura que fica no fígado. Isso é muito importante para tirar aquela parte da gordura abdominal. Quando você vê a pessoa com a magrinha com barrigão, é por causa da gordura visceral, que fica embaixo da pele, entre os órgãos.
O Morozil é o agente principal que vai fazer isso, junto com a arginina. Então, como eu falei, olha o aspecto da pele, como é que ele vai ser alterado por esse tratamento. A vitamina B6 que vai estimular a produção do colágeno, a L-carnitina, que é um precursor do colágeno, e o alfa-tocoferol, que vai ajudar na firmeza da pele. Então, esse tratamento é o único que se preocupa com a saúde da pele do seu cliente. Então, outra coisa que vocês precisam entender, o tratamento de um mês, ele não vai trazer o resultado para o seu cliente. E isso você precisa deixar muito claro para ele. O tratamento ideal é o tratamento de 5 meses a 1 ano. Só que a gente bota o tratamento de um mês para ele dar esse decoy effect. O que é isso? Quando a gente bota esses 3 tipos de valores aqui, pela nossa intuição, é mais lucrativo comprar a pipoca maior, porque ela está muito mais barata. É por isso que a gente bota essa comparação entre um frasco só não compensar quando a gente olha para todos os tratamentos, para a gente induzir o cliente a comprar o tratamento completo, porque isso vai melhorar muito o tratamento e a saúde dele. Mas um tratamento só não vai resolver o problema do seu cliente, tá bom? Nas vendas, a matemática é diferente. O jeito como você apresenta o produto muda tudo. Então, em vendas, não é aquilo que você diz, é o que os outros percebem com aquilo que você diz. Então, o que você precisa fazer? Você vai vender do tratamento 2 em diante. Tratamento de 3 meses, de 5 meses e de 1 ano. Se a pessoa, mesmo assim, quiser comprar o tratamento de 1 mês, é porque ela não está confiando em você. O que ela está pensando? Bom, eu acho que eu estou caindo num golpe. Então, eu vou comprar de 1 mês que o prejuízo é menor do que de comprar de 1 ano. Então, quando a pessoa, eu vou querer de 1 mês mesmo, o que ela está falando para você? Eu não confio em você o suficiente. Então, eu estou querendo o tratamento, mas eu não confio em você. Então, eu vou perder para menos, em vez de perder para mais. Lembra que eu falei para você daquelas objeções que estão sobre outras objeções? Quando a pessoa falar isso para você, você já sabe qual a objeção que ela está pensando. Ela não está confiando em você. Então, você precisa falar, eu sei que você está desconfiando que o tratamento não vai chegar, mas eu preciso deixar claro que 1 mês só de tratamento, ele não vai resolver o seu caso. Mesmo assim, você vai receber o seu tratamento, mas você precisa continuar o seu tratamento. Então, o que a gente pode fazer? Eu te vendo 1 mês e quando você perceber que o tratamento chegou, você vai comprar mais para os próximos meses, porque a minha intenção é te acompanhar durante todo o tratamento. Então, quando você mostra que você está preocupado com o seu cliente, isso muda tudo aos olhos dele, entendeu? Isso é muito importante para vocês aplicarem na sua abordagem com o cliente. O bambu chinês, ele demora 5 anos para brotar. Então, ele fica lá debaixo da terra. E no 5º ano, ele começa a crescer. E ele cresce, em 1 semana, ele cresce 25 metros. Então, você precisa mostrar que o tratamento ele é igual ao bambu chinês. Todos os tratamentos que a gente tem aqui, eles vão recuperar primeiro a saúde do nosso cliente. Depois, isso vai refletir no externo. O tratamento é de dentro para fora. Então, às vezes, vai demorar um pouquinho para ele recuperar a saúde dele. Mas, ele precisa entender que isso vai levar um tempo. Você vai acompanhando ele, você vai mostrando para ele quais resultados são normais acontecer na primeira semana, na segunda, na terceira. Não é você tomou uma pílula mágica e vai resolver o problema. Ele precisa cuidar da saúde dele e aos poucos isso vai se refletir no dia a dia dele.
é igual, exatamente igual ao bambu chinês. A gente não está plantando uma alface, que você planta hoje, amanhã já está nascendo. A gente está plantando um bambu chinês, que você vai colher os frutos bem depois, entendeu? A venda é um jogo de crença, e quem acreditar mais ganha. É por isso que eu estou fazendo essa call para vocês, porque vocês precisam acreditar no produto que vocês estão vendendo. Eu não mostrei nada aqui que seja fora da realidade. Eu me preocupei em trazer artigos científicos, eu me preocupei em trazer um conteúdo denso e específico para ajudar vocês a acreditarem no produto, porque isso vai fazer toda a diferença na mentalidade que vocês vão ter na hora de vender o produto, na segurança que vocês vão passar. Porque a gente não está aqui de brincadeira. A gente quer melhorar a vida das pessoas e somar nesse ecossistema. Como eu falei no começo, ninguém vai sair perdendo. O seu cliente vai ser o que vai ganhar mais com esse tratamento. Depois vem você com a sua comissão e depois vem o produtor, que vai agregar muito mais na base. Quando você vende, o produtor se sente mais livre de ampliar os recursos para o afiliado e melhorar a qualidade do tratamento para o cliente final. Então, é um ecossistema onde ninguém sai perdendo, ninguém precisa perder para a gente ganhar. Esse é o principal valor que a gente tem aqui. E é isso que eu quero que vocês enxerguem e acreditem. Então, no direcionamento, o tratamento ideal é o que a gente vai apresentar e a gente vai anular todo tipo de confusão que ainda falta no seu cliente. Então, olha só que legal que a gente estava falando antes também. O cérebro ele tem 2% do peso corporal, mas ele gasta cerca de 20% da energia do corpo. Então, o foco principal do cérebro é economizar energia, porque ele consome muita energia. Então, tudo que ele quer fazer é não pensar. Por isso que a gente usa bastante gatilho mental, porque gatilho mental é o cérebro querendo não gastar energia. Não é como se fosse um pensamento, é uma reação a uma atitude. Por exemplo, quando eu falo assim para você, faça tudo agora, mas não pense em uma porta de madeira verde. Você acabou de pensar em uma porta de madeira verde, porque eu acabei de falar. Você não pensou na realidade, você teve uma resposta cognitiva do que eu falei. Isso não foi um pensamento, isso foi uma reação. A mesma coisa seria se eu te falasse para não pensar em um elefante rosa com bolinhas amarelas. Você acabou de pensar no elefante rosa com bolinhas amarelas. Mas será que foi um pensamento? Ou será que você só pensou porque eu falei? Então, olha o que o George Bernard Shaw falou. Pouca gente pensa mais de 2 ou 3 vezes por ano. Eu ganhei reputação internacional ao pensar 2 ou 3 vezes por semana. Então, muita gente acha que pensa, mas a maioria das pessoas não pensa. Tem apenas uma reação externa a alguma coisa que aconteceu. Então, você não pode deixar que o seu lead se disperse e comece a pensar de forma racional. Você tem que guiar ele para a venda. Então, o que o acompanhamento vai fazer? Ele vai fazer a reabertura do funil também, para novas possibilidades. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei que a característica desse funil é que ele vai abrir no final? Então, o relacionamento que você constrói dentro da fase do acompanhamento vai definir a próxima compra. Por quê? O seu robozinho, ele vai ajudar a manter esse relacionamento com os seus clientes, porque a gente já montou o remarketing de pós-venda, onde o robozinho vai acompanhar o seu cliente depois que ele comprar. Então, como é que vai acontecer? Quando o cliente ele se torna inativo, quer dizer que ele te demitiu, mas ele não te avisou. Ele não vai comprar mais para você, mas ele não se deu ao trabalho de te dar satisfação. Então, a gente vai colocar o seu robô para te avisar quando o tratamento do seu cliente está acabando.
Quando o seu cliente comprar o tratamento de 5 meses, a gente vai ativar o robozinho de 5 meses. Quando for de um ano completo, a gente vai ativar o remarketing do um ano completo. A gente vai mostrar que esse processo é igual um bambu chinês, precisa de tempo. A gente vai educando o seu lead através e durante o tratamento. A mesma coisa com o tratamento de 3 meses. Então, você pode colocar o remarketing de acompanhamento automatizado para cada tratamento, mas isso é através do mérito. Primeiro você aprende a vender e você põe isso em prática, depois a gente oferece esses recursos para você. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender para continuar essa call é saber que existem 3 tipos de cliente: o cliente promotor, o cliente neutro e o cliente detrator. O segredo está no relacionamento. Por isso, você precisa usar o seu tamanho ao seu favor. Você precisa acompanhar o seu cliente. Então, essa é a melhor fase que você tem para fazer isso, porque como você está no começo, é muito mais fácil você ter mais tato com o seu cliente, você acompanhar ele de perto. Quando você tiver 5 mil leads, 10 mil leads, vai ficar muito mais difícil de você fazer isso. Vai ficar mais fácil porque a gente vai te dar os recursos necessários, mas você precisa aproveitar em cada fase que você está. Se você tem 2 leads, liga para eles, manda mensagem, manda uma foto de bom dia, começa a mostrar que você está preocupado com eles. E quando você vai plantando no pouco, você vai começando a colher. Desses 2 clientes, eles podem recomendar, e você fica com mais 2 clientes. Aí esses 2 te recomendam mais 8, mais 16. Isso tudo vai crescendo. Quando você começa a valorizar o que você tem agora, não fica pensando quando você estiver vendendo R$ 1.000 por mês, R$ 1.000 por semana, R$ 5.000 por semana. Foca no que você tem agora, porque com o que você tem agora já é o suficiente para você colher muito mais no futuro. Então, um lead que veio por indicação, ele vale 5 vezes mais do que um lead que veio por uma campanha, porque quando alguém indica o seu tratamento, a pessoa quase não tem uma objeção, porque o cliente ele foi indicado por um amigo. Então, um cliente indicou para você 5 pessoas, e essas 5 pessoas compraram, gostaram do tratamento, e você pede indicação, eles indicam mais 25 pessoas. Então, você consegue ampliar o seu funil no final, exatamente como que eu falei. Por quê? Você começa a melhorar tanto o seu funil de vendas como o seu acompanhamento. Mas essa característica, ela não acontece em todos os produtos, só acontece quando os produtos são de qualidade, porque se você vende muito bem e o produto não é de qualidade, você não vai conseguir vender de novo, porque a pessoa não enxerga uma transformação na vida dela através do tratamento. Então, essa é uma preocupação que você precisa ter também. O produto precisa ser de qualidade, assim como o Prostan, o martelo de Thor, o Redux. Desse jeito, você vai ter recompra contínua e você vai ter indicação também de clientes novos. Então, é isso que vai acontecer. O funil vai ficando ao contrário. Uma pessoa indica 5, e essas 5 indicam mais 25, e assim vai. Aí chega um momento que você está com 2.000 leads que vieram por indicação, porque o produto funciona e porque você ofereceu um bom atendimento. Então, vai chegar um momento em que você vai receber uma aposentadoria, assim, dos seus clientes. Aí, quando está faltando dinheiro lá, você fala assim, vou fazer uma campanha aqui para os clientes que estão parados, vou fazer uma promoção aqui, leve tudo em dobro, e você vai conseguir fazer um lançamento em uma semana, com aqueles clientes que você não precisou pagar para você adquirir. Então, pensa só nesse número aqui.
um cliente indica 5, esses 5 indicam 25, os 25 indicam 125. Olha só essa projeção aqui. Então, não tem limites quando você trabalha do jeito certo e com o produto de qualidade. E assim, os clientes vão vindo pouco a pouco, e quando você vê, tem cada vez mais. E o que acontece quando o seu lead não comprou o seu tratamento? O que você faz? Aí a gente parte para automação também. Só que a gente faz uma automação com remarketing, através de texto, através de ligação e no orgânico também, quando você tem as redes sociais a seu favor. Tem muita gente aqui que está fazendo R$1.000 por mês, 2.000, 3.000 apenas com tráfego orgânico. Eu mesmo comecei e virei produtor com tráfego orgânico. Até hoje não subi nada de anúncio para mim, só com vídeos nas redes sociais. Então, além do lançamento também, que a gente pode ter 22% de conversão das pessoas que não compraram e muito mais por cento das pessoas que já compraram. Então, tudo que você precisa fazer é vender apenas uma vez. Quando as pessoas entenderem a qualidade do produto, com certeza elas vão comprar de novo. E se elas não tiverem dinheiro, elas vão indicar para você outros clientes. Então, esse foi a estrutura do Panda. O que a gente reservou mais para vocês aqui? Eu acho que a gente já passou o tempo da call e a Camila vai falar um pouquinho. Agora seria a parte da prática, onde a gente iria vender ao vivo. Mas deixa eu ver aqui com a produção se dá para a gente fazer essa parte ou entra na parte da Camila, que tem uma oportunidade muito legal para vocês. Fala aí, Camila, o que a gente vai fazer agora? Se o pessoal não se importasse, eu já iria para a parte que eu vou chamar eles para serem meus sócios mesmo, na competição. Pode ser? Vocês se importam? Eles que sabem, eu não estou vendo nada, só estou vendo a tela. Aí você Fala me aí, galera, pode ser? Dá um joinha aí, um ok. Pode ser, Camila. Pode ser? Pra mim pode ser também. Pode ser. Então vamos para cima, já que eu estou ansiosa. Então a gente deixa a venda para depois, né? Uma próxima call. Isso. Então tá top. Mano, ó, antes de qualquer coisa, Marcos, parabéns. Que conhecimento, né, galera? Nossa, quem põe em prática todo esse conhecimento, porque assim, não adianta você ser aquele obeso de conhecimento, né? Não colocar nada em prática. Tem que pegar o conhecimento, colocar em prática e fazer dinheiro, que é o nosso objetivo. Nenhuma empresa... Deixa eu falar, o fator principal de uma empresa são as vendas, tá? Nenhuma empresa ela consegue se sustentar sem vendas. Então, imagina assim, até mesmo no campo da saúde, por exemplo. O médico, ele tem uma clínica. Ele vende o serviço dele, certo, galera? Se não tiver pacientes, ele pode ter o conhecimento que for. A clínica fica de pé? Não fica. Tudo é em cima de vendas. Tudo. Então, essa mega aula que o Marcos deu dá suporte suficiente ali para a gente vender cada vez mais, tá? Uma coisa, eu comecei no orgânico, o Marcos vende no orgânico. Teve eu esqueci o nome dele, Fernando. Fernando hoje me perguntou assim, eu nem sei se ele está na call, acho que não. Ele me perguntou se eu era produtora. Sim. Ah, tá aí? Ele me perguntou se eu era produtora do Martelo de Thor. E aí eu comecei a contar minha história, até me emocionei, não foi, Fernando? Sério, eu chorei lembrando de todo o processo que eu passei. Galera, e isso veio uma reflexão, porque dia 12 de outubro vão fazer 3 anos que eu estou no marketing digital. Presta bem atenção nisso. Eu iniciei no orgânico. Só que eu não iniciei com a mente vazia. Eu iniciei com a mente pesada. Uma empresa que eu tinha, ela quebrou. 14 funcionários, os 14, 9 me processando porque eu não tinha dinheiro para pagar. Gente, era fornecedor processando.
dos 500 mil e pouco que eu devia, foi para mais de 1 milhão. E graças a Deus, passo a passo, muito pé no chão, muito comprometimento, muito trabalho, muito estudo. Não é nada fácil. Não estou querendo desanimar, mas é possível, mas não é fácil. Mas com muito esforço, eu acredito que até o meados de janeiro, fevereiro do ano que vem, eu quito tudo. E, ao mesmo tempo, no processo, pagando o meu apartamento, sabe? Então, assim, eu vejo ali que a gente conquista as coisas, mas o quê? É trabalho, é estudo, você tem que colocar as coisas em prática, tem que ter pé no chão, mas tem que sonhar. Você tem que ver o que está ali além. Isso é bíblico, tá, galera? Jogo rápido que eu vou falar para vocês. Eu costumo falar sempre isso. Davi, antes de entrar nas batalhas, o que ele fazia? Ele sentava nos montes e visualizava a vitória dele. Os profetas, eles falavam as profecias sempre com o verbo no passado, como se já tivesse acontecido. O teu pensamento, a tua fala, ela importa muito, isso é bíblico. Então, projete, faça plano aí o teu sucesso. Comece pequeno, faça muito com pouco que você tem, para que chegue a ser grande, tá? Então, tem que ter essa visão, tem que ter visão de empreendedor, tá? Mente fria, positiva e venda. Tem que vender, galera, tem que ir para cima, tem que vender, tem que ter garra, apetite mesmo. E pensando aqui, que eu vou fazer 3 anos no marketing digital, eu comecei a pensar como que eu cheguei até aqui. Como que eu consegui esses produtos? Deus deu a graça de usar pessoas para me abençoar fazendo competições de vendas. E através de competições de vendas, eu fui adquirindo produto por produto, fui adquirindo sócios maravilhosos, como o Titi, o Felipe, o Marcos e assim por diante. Então, eu falo para vocês, essa mesma oportunidade que eu tive, eu vou passar para vocês. Beleza? Eu escrevi aqui, eu fiquei emocionada. Vou falar para vocês como que vai ser, vou mostrar para vocês aqui rapidão, como que vai ser a competição. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui. É jogo rápido. Como a minha tela fica cheia, vocês precisam falar se está compartilhando, tá? Vocês estão vendo a minha anotaçãozinha aqui? Alguém fala, tô? Vocês estão vendo? Alguém fala Sim, comigo? Sim. tá Beleza. aparecendo. Sim. Beleza, eu fiz até aqui uma copizinha. Gosto do capitalismo da meritocracia. Então, nesse conceito, vamos lançar uma disputa de vendas para que dessa disputa saia um sócio. Quem vender a partir de 30 vendas na Bripe, a partir do dia 20/9 a 20/10, será sócio ou sócio do Redux Brasil. Resumindo, quem mais vender do dia 20/9 a 20/10 será sócio do Redux Brasil na Bripe, com participação do lucro de 10% livres de impostos. Então, eu vou explicar aqui para vocês a importância disso, tá? Vamos lá. Só parar aqui. É livre de imposto. São os 10% do lucro da venda, tá? Da venda de quem? Dos afiliados. E detalhe, se você é sócio aqui no Redux Brasil Gotas Bripe, se eu fizer cápsula, Redux, essa call está sendo gravada, tá? Então, é papo reto. Se eu fizer Redux cápsula, será sócio também. Ah, eu fiz gel redutor, vai ser sócio também, na Bripe. Por que eu falo na Bripe? Porque, dependendo da plataforma, tem outros tipos de sociedade. Porque o bacana é você ter sócios. Gente, isso é um game muito top. Você tem que ter sócios. Então, você vai ter a oportunidade, do dia 20/9 a 20/10, ser sócio 10% do lucro do Redux. Das vendas dos afiliados. Como funciona? Tem o valor do produto, a Bripe tira lá 6,9%. Desse valor ali, o afiliado ganha 50%.
tira-se as despesas lá do frete e do frasco. O nosso lucro, desse lucro, sai 10% para o sócio. Então, quanto mais afiliados vendendo, maior o teu lucro. Beleza? Eu quero abrir essa oportunidade, porque eu tive essa oportunidade lá no início, com Megafolic, com Prostan Caps, martelos de Thor, sabe, BHC Ré, BHC Sério. Então, assim, eu quero passar essa oportunidade para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Cri. Pode perguntar, galera. Tem dúvida? Pode perguntar aí. Se não tiver dúvidas, eu paro de gravar a call, para não ficar extensa. Então, eu vou parar de gravar. Peraí. Quem sabe quando eu paro de gravar, vocês perguntam, né? Pior que